Pode que tá live agora. Olá pessoal, boa tarde a todos. A gente está começando aqui mais uma live do Centro Espírita Zilda Gama. Na nossa casa, como vocês podem ver, são oportunidades para todos os trabalhadores, todos aqueles frequentadores que estão com saudade da casa, já matando um pouquinho da saudade, nem que seja à distância, mas fica aquela oportunidade, né? E quando tudo voltar ao nosso, vocês vão ver que a casa vai estar bem diferente, está bem grande a casa, graças a Deus. A gente pede também durante as nossas orações para abençoar esse projeto, que é a construção, o projeto de ampliação da casa e todos os envolvidos, os pedreiros e todas as pessoas que estão envolvidas em todo o processo. Tá? E a gente agradece todos vocês, todos que participam disso tudo com a gente. A gente está começando mais uma reunião aqui nessa tarde de sábado, 25 de abril de 2020, né? Agradecendo a todos pela presença, ainda que à distância. 2 recadinhos básicos, não só. A gente continua fazendo atendimento fraterno, a gente entende esse trabalho como importante, né? A casa tinha que mais de 30 atendimentos por semana, e aquela oportunidade, aquele trabalho que tinha aqui de você conversar com os trabalhadores da casa, tirar alguma dúvida, conversar sobre uma questão sua, alguma angústia, enfim, e pedir o tratamento espiritual, uma conversa. Esse trabalho continua. Se você quiser passar atendimento fraterno, manda uma mensagem inbox aqui no Facebook, e a Maria, um dos outros atendentes ou dos coordenadores do trabalho, vai entrar em contato com você e vai direcionar para um atendente fraterno, e tudo vai acontecendo normalmente, tá certo? Enquanto isso, acompanha as lives, tá certo? A gente tem bastante palestra interessante acontecendo, todas elas estão no Facebook. A gente também tem uma página no YouTube. Quem ainda não curtiu, quiser curtir, fica aí a dica, o pedido, tá certo? Porque com 1000 curtidas acho que dá para fazer ao vivo do YouTube também. Então, nossas palestras, as que a gente tem feito, ficam na hora no Facebook, e depois fica no Facebook e vai para o YouTube também, tá certo? Dá para resgatar. É isso, vamos fazer a prece inicial, depois a gente passa a palavra para a Nancy, que todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, trabalhadora aqui da casa, pode dizer assim, faz bastante palestra para a gente, né? Antes disso, falar das próximas palestras. Quarta-feira vai ser a Rosângela Pires, lá de Santo André, ela vai falar sobre as curas de Jesus, às 20 horas. E no sábado, próximo sábado da semana que vem, vai ser o Rony Couto, trabalhador da casa aqui, um tema livre, tá certo? Vamos assim pedindo para quem se tira a vontade, fechando os olhos. Assim a gente leva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. E te agradecemos assim, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui ou de estarmos conectados ainda aqui do outro lado da tela, nessa tarde, nesse momento, em Teu nome, para ouvir um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho, para ouvir um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, para aprender um pouquinho mais com essa doutrina maravilhosa, a qual abraçamos e pela qual fomos abraçados. Assim te pedimos, Senhor, para que todas as bênçãos dessa casa possam chegar a todos os corações de todas as pessoas que a qualquer momento assistir a essa palestra. Cada uma delas possa se sentir confortada, possa se sentir atendida em suas necessidades. A gente pede, Senhor, para que a espiritualidade intua a Nancy da melhor maneira possível, que ela consiga transmitir a mensagem que ela traz aqui para a gente hoje, que a gente consiga aproveitar essas reflexões da melhor maneira na nossa vida. A gente pede, Senhor, fique conosco e que assim seja, graças a Deus. Gente, a palestra dessa tarde tem esse tema: Sinais do Fim dos Tempos, ou Sinais da Renovação. A expositora é a Maria Nancy, que todos nós conhecemos. Nancy, fica à vontade, prazer tudo. A gente vai sempre agradecendo os dirigentes aqui do Zilda Gama pela paciência de nos receber com carinho, pela bênção de estarmos aqui com mais uma oportunidade de conversar com vocês. Eu vinha no caminho da minha casa até aqui conversando. Eu vinha ouvindo o Divaldo Franco, numa entrevista que ele fez no aniversário dele de 60 anos, agora dia 5 de maio ele fará 63, e aí o Haroldo perguntava para ele
algumas coisas e ele, por que de repente ele saiu, né, assim para o mundo inteiro, divulgando o Evangelho do Cristo. E eu fiquei muito emocionada porque aquilo bateu em mim com muita verdade, como uma verdade muito grande. O Divaldo falou o seguinte: olha, eu quando eu me tornei espírita, eu não encontrei o mapa do tesouro, mas eu encontrei o tesouro. E o tesouro me fez ficar tão feliz, assim, aquilo para mim fez todo sentido do mundo. Eu fiquei num nível de alegria tão grande que eu pensei logo: nossa, eu não vou guardar esse tesouro para mim, eu vou querer passar para todo mundo. E essa é a bênção de quem tem a honra de poder estar falando do Cristo. A gente tem a impressão de que esse tesouro imenso que tem na nossa vida, que é o Evangelho de Jesus, ele não cabe no coração, então ele precisa de alguma forma se expandir para outros corações. E nesse momento nós agradecemos muito a Deus, a bênção da internet, que está fazendo com que os nossos corações estejam unidos nesse momento, e a gente possa assim estar todo mundo sintonizado com essa beleza que é o Zil da Gama, com essa maravilha, não é? Fazendo inveja para vocês, que eu estou aqui, não é? Independentemente de estarmos só a Marli, eu e o Fernando, de encarnados, né? Mas estamos aqui vivendo esse momento de luz, com essa energia deliciosa aqui do Zil da Gama. E eu quero que vocês sintam essa energia, que vocês partilhem comigo essa coisa assim que entra pelos nossos poros, assim como se fosse miríades de luz, e a gente vai se sentindo assim super envolvido. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos vocês. A gente vai falar desse tema, porque assim, eu tenho estudado, até pelo momento que estamos vivendo, eu tenho estudado bastante o Apocalipse, eu gosto muito da Bíblia, quem me conhece sabe, não é? Essa coisa do Evangelho na essência, na palavra de Deus mesmo, lá na essência do Novo Testamento, do Velho Testamento. E aí eu tenho estudado, e é incrível como é imenso, não é? O arsenal de conhecimento, não é? nesse livro sagrado que é a Bíblia de Jesus, a Bíblia divina, não é? O Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí, eu fazendo um pequeno levantamento, eu descobri que muitos e muitos, né, corações falaram sobre esses sinais do fim dos tempos. Eu vou trazer só alguns, mas muita gente falou. Só para vocês imaginarem, Malaquias falou, Isaías falou, Pedro na primeira carta dele, Paulo falou na carta aos Tessalonicenses, falou na carta aos Coríntios, Mateus falou, Lucas falou, João falou. E o Apocalipse é um arsenal imenso, não é? De avisos, de profecias a respeito desse momento, de todos os momentos que vão acontecer, daqui até nos tornarmos um mundo de regeneração. E aí, para começar, para a gente começar essa conversa nossa, o apresentador, eu não sei onde eu coloquei, desculpa, obrigada. Então assim, para a gente começar a conversar, a gente vai estar falando um pouco, primeiro, começando nesse, né, que é realmente o primeiro marco, né, um marco disso que é os sinais do fim dos tempos, tá? E começando com Malaquias, só para vocês imaginarem, Malaquias é um profeta, chamado de um profeta menor, e ele viveu entre 458 e 445 antes de Cristo. E olha só como é atual isso que ele está dizendo. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Começando já daí, tá, gente? Então a gente vê que, olha, 400 anos antes de Jesus, 450 anos antes do Cristo, Malaquias falando isso, ele estava falando num momento histórico em que nós ali, que estávamos encarnados, a gente precisava dessa linguagem, essa linguagem dicotômica, colocando uns e outros, tá? Os bons e os maus, os que eram fiéis e os infiéis da palavra de Deus, né? E aí é interessante que ele vai e ele fala também, né, no momento em que a gente precisava ser como criança, que somos ainda alguns de nós, não é? Mas precisávamos ser advertidos com bastante severidade, quando ele fala, eis que o dia virá, né, abrasador como fornalha, que vai queimar vocês todos como palha, e esse dia, né, haverá de queimá-los, mas não é um sentido literal. O que tem queimado? O que queima quando a gente está assim, se sentindo muito, muito envolvido com os prazeres da carne, com a coisa do envolvimento na matéria?
O que queima é quando a gente se desilude, quando a gente fica muito mal, quando a gente fica muito frustrado com tudo e a gente sente como se os nossos sentimentos estivessem queimando. E é interessante ele dizer que não lhes deixará raiz nem ramo. Quer dizer, tem momentos da nossa vida que o Jung chama, né? Naquele momento daquela escuridão, né? Quando começa aquele processo alquímico em nós, né? Que o Jung fala da alquimia, da transformação que todos nós vamos passar, mas quando a gente está realmente assim no escuro total. E aí, de repente, não tem mesmo nem raiz nem ramo. Mas esse era o momento. Esse era o momento em que as criaturas precisavam dessa advertência. Mas a gente foi vivendo, né? A gente foi reencarnando, e aí, nas diversas encarnações nossas, a gente vai e a gente tem uma transformação gradual, devagarzinho. Tudo isso vai acontecendo bem devagarzinho na nossa existência. E aí, eu captei aqui para vocês 5 sinais do fim dos tempos. Ainda nessa linguagem dicotômica de que nós seríamos divididos entre os bons e os maus, entre os ruins e os bonzinhos, não é? E aí a Bíblia traz para a gente em diversas passagens como é que de repente esses evangelistas, esses seguidores do Cristo sentiram e profetizaram a respeito do final, não é? Dos tempos. A gente vai falar um pouquinho o que significa também esse fim dos tempos. Que tempos são esses, não é? E aí a gente pega lá em Mateus, no capítulo de 13, versículo 21 a 23, o Mateus diz o seguinte. Lembrando que Mateus era um dos discípulos do Mestre que virou, não é? Um grande apóstolo, um grande trabalhador, divulgador do Evangelho do Cristo. E aí o primeiro sinal, falsos cristos e falsos profetas. Vamos ver isso direitinho. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acreditem, pois apareceram falsos cristos e falsos profetas, que realizaram sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Olha, a gente está falando de sinal dos tempos, né? Sinal do fim dos tempos. Então, de repente, esse é um sinal. Aí a gente vai lá e pega, o que é Cristo? Então, como assim? Nossa, mas Jesus Cristo, não é só Jesus que é o Cristo? Não é? Necessariamente não. A palavra Cristo significa enunciado, significa Messias, significa Salvador. Logicamente que o Mestre Jesus, para nós, os terráqueos, né, os espíritos que estamos aqui temporariamente encarnados no planeta Terra, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a ele ninguém vai a Deus senão por meio dele. Então ele é o grande Cristo. Mas aí, aqui no planeta, vira e mexe, aparecem, entre aspas, Cristos. São criaturas que se destacam, não é? Que começam a fazer realmente sinais, começam a trazer e produzir maravilhas, e que se tornam, entre aspas, referências e até referências mesmo, para muitas criaturas, que começam a endeusá-los, começam a observá-los como heróis, como criaturas que, nossa, e arrastam multidões. A gente vê aí acontecer, não é? Quantos governantes arrastam multidões e se tornam ditadores, se tornam líderes de grandes grupos e de países em função de se tornarem, entre aspas, os salvadores da pátria naquele determinado momento. E aí essa mensagem é muito forte, quando ele fala que vai haver, e tem havido e tem acontecido falsos cristos e falsos profetas. Não só no campo da religião, mas no campo da ciência, no campo da política, no campo da arte, tá? Em todas as áreas, e no campo religioso também, na área da religião também. Quantos falsos cristos e falsos profetas têm aparecido depois que Jesus veio e se autodenominando grandes líderes ou grandes messias ou até cristos. Então esse foi um sinal e que realmente tem sido cumprido. Agora sim, quando a gente para pensar qual é a função de um Messias, qual é a função de um Cristo, lembra daquela passagem que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, o grande líder nosso, Jesus, ele vem não se autodenominando um grande líder, mas ele vem e bate na nossa porta. E cada um de nós, quando a gente quer, quando a gente decide abrir a porta do nosso coração, aí sim, o Cristo entra e aí a gente começa a sentir aquela felicidade da criatura que já tem uma comunhão com Ele. Essa é, né, a grande meta, o grande objetivo desse Cristo, que é Jesus. Mas
ele traz também um próximo sinal, tá? E esse sinal a gente está vendo acontecer, e a gente vem vendo acontecer no decorrer de toda a história da humanidade. Quando Lucas, lá no capítulo 21, versículo 10 a 11, ele diz o seguinte: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes, doenças, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, aqui também um outro sinal que tem acontecido desde sempre, mas que tem se agravado. A gente percebe que isso está ficando, parece que a gente está no caldeirão que cada vez mais está esquentando. É bom que a gente fique esperto, que a gente observe isso. E nação levantando-se contra a nação, de repente alguém fala: nossa, mas isso acontece desde que o mundo é mundo, desde que a história da humanidade acontece, não é? Ok, agora, e tem acontecido de uma forma avassaladora, tá? Dificilmente o nosso planeta tem ficado alguns dias com mais serenidade, com mais paz. A Joana de Ângeles fala, pela psicografia do Divaldo Franco, que a paz, infelizmente na Terra, ainda não é a paz do Cristo. A paz é simplesmente o descanso das baionetas. E é verdade. A gente vê que as nações, elas têm se guerreado, as pessoas têm se guerreado dentro dos lares, e aí esse é um grande sinal. E tudo o que tem acontecido na humanidade inteira, mostrando para a gente que nós precisamos ter uma meta de mudança urgente, se é que a gente quer ser feliz, e todos nós queremos, porque essa é a marca divina em cada um de nós, tá? E aí, quando a gente também fica muito desesperado com tudo isso, mas é muita coisa, tem muito sinal, tem muita coisa difícil acontecendo, é só a gente serenar o coração e pensar assim: calma, o Cristo está no comando. Ele é o governador do planeta. Quando o Emmanuel traz lá no livro O Caminho da Luz a informação de que ele estava desde o começo. Aliás, João Evangelista começa o evangelho dele, a narração de João começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, o unigênito do Pai, o Cristo de Deus, ele começou a organização desse planeta para nos receber, e ele foi como ungido de Deus, ele recebeu a grande missão de ser o governador planetário. Então, tudo isso que acontece, eu fico parando para pensar, é simplesmente um processo pedagógico de um grande educador, que é Jesus, fazendo com que a gente aprenda pelos diversos meios, pelas diversas formas que nós temos aí de aprender, não é? Cada um tem a sua forma de aprender, mas a metodologia é a mesma, é para que a gente possa se atentar, para que a gente possa passar por determinadas situações, até que a gente canse, a gente olhe e fala: não, isso não serve mais para mim, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de rumo, eu vou mudar de forma, eu vou mudar de comportamento, de atitude, o meu pensamento eu vou ajustar no diapasão da lei divina. E sempre pensando, Deus deixou o nosso governador no comando desse planeta. Mesmo que hajam guerras, terremotos, pestes, vamos lá pegar para vocês, só para a gente lembrar de novo, o que disse Lucas, mesmo que haja nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, peste, em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais, olha, quando a gente pega e observa uma imagem como essa, a gente fala: ué, calma, está tudo bem, está tudo certo, ele está no comando. E isso é muito bom, isso serena o nosso coração, isso faz com que a gente de repente olhe para isso tudo e pense: nossa, para que eu estou tão desesperado? Calma, Jesus está no comando, e isso é bom. E aí, o terceiro sinal, quando ele fala o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso também tem acontecido desde que Jesus chegou no planeta. Ele já chega, com uma oposição forte de Herodes, E ele vai vencendo, obviamente, porque a sua missão era para ser assim do jeito que foi. Estava lá em Isaías, já previsto, 660 anos antes dele, Isaías profetizava que ia acontecer da forma como aconteceu, que o príncipe da paz seria expulso do planeta, tá? E aí, depois dele, as criaturas todas que têm levado adiante o nome dele, os ensinamentos dele, nos diversos ramos humanos, independentemente de se denominarem cristãos ou não, mas todo aquele que de repente leva o conhecimento do bem, toda aquela criatura que tenta implantar no planeta um outro nível, uma outra forma, outros paradigmas
que façam com que a gente tenha um pouco mais de madureza, que ajude a gente a sair da bestialidade, não é? Ajude a gente a sair dessa coisa material que nos encanta, que nos consome. Aquela criatura vai ser perseguida. Todos os ramos do conhecimento. É só a gente observar. Mesmo no ramo, né, na minha área, por exemplo, na psicologia, quantas pessoas, quantos médicos antes, assim que o Freud trouxe o primeiro conhecimento lá, né, do inconsciente, trazendo um novo paradigma para a ciência, nossa, foi quase crucificado. Mesmo ele trazendo só uma parcela pequena ainda da verdade. Aí vem Jung, amplia muito, não é? Com o inconsciente coletivo, com todos os paradigmas que o Jung traz, né, já trazendo a psicologia como uma forma mais espiritualizada, né? Já inaugurando a psicologia transpessoal, que é a grande, né, psicologia, que é a quarta força da psicologia. Jung foi muito incompreendido e ainda é um grande incompreendido dentro das universidades. Então a gente vê que realmente quem vai, né, nas diversas áreas da ciência, da arte, da religião, da filosofia e traz um novo paradigma é perseguido. Mas aí Jesus traz assim, essa última fala dele é fantástica, quando ele vai e fala assim, mas aquele que perseverar até o fim. Então, olha aí a diretriz do mestre. Independentemente de muitos momentos a gente se sentir perseguido, atacado, às vezes algum de nós assim, a gente fala, nossa, mas ninguém me entende. Opa, se nós estamos no bem, se a gente colocou os pés da gente a caminho da luz, com certeza, se a gente perseverar até o fim, a gente vai ser salvo. E eu sempre fico muito questionando a palavra salvo. Não é que a gente vai ser salvo das outras pessoas. Nós seremos salvos do quê? Da nossa inconstância, da nossa angústia, daquela tristeza ou daquele sentimento muito natural humano que a gente acha que as pessoas precisam nos aceitar. E não necessariamente. A nossa relação é aqui, ó, na vertical. As outras pessoas são uma bênção na nossa vida. A gente precisa muito nesse processo de interdependência. Mas a alimentação nossa, lá dentro da nossa alma, é a nossa integração com o Pai. É na vertical. E aqueles de nós que perseverarmos até o fim, vamos sentir essa integração maior com Deus. E aí isso vai nos alimentando de modo que a gente precise menos das outras pessoas. A gente possa estar compartilhando com os outros, mas sem precisar delas. Isso é muito importante. E aí, gente, a gente vai para outro sinal, que são, né, tudo isso que a gente vem assistindo aí, né, o aumento das iniquidades. E aí o Mateus fala desse sinal do fim dos tempos e ele diz, né, trazendo uma fala do mestre, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí eu me peguei, puxa vida, mas esse quarto sinal, será que a gente consegue imaginar que isso acontece com a gente? Essa imagem, não sei se está dando para vocês verem aí do outro lado, né, na internet, essa imagem para mim ficou muito forte, porque às vezes a gente se sente assim. Tem lá o nosso irmão, a criatura precisando da gente, mas existe uma força que faz com que a gente parece que vira o rosto. Não, isso não é comigo. Essa situação eu não tenho como me envolver. Ah, não, isso é o problema do governo. O governo que tem que ver, não é? A gente transfere para o outro, a gente terceiriza a caridade. É muito interessante. Tem gente que terceiriza a caridade. Olha, então que o outro faça. Eu até às vezes vou lá e dou um dinheirinho, financio, mas assim, a caridade é terceirizada. Eu coloco na mão do outro para o outro fazer por mim. E isso é quando a gente sente que o nosso coração está ficando realmente esfriando, porque não é assim que funciona, tá? De repente esse sinal é para que a gente observe, nossa, deixa eu olhar, tem realmente muita iniquidade, muito sofrimento, muita coisa ruim acontecendo, e será que tudo isso não acontece que é para eu olhar, parar e pensar, nossa, a dor do outro necessariamente repercute na minha alma, não tem como, nós vivemos em um sistema planetário. Toda vez que eu estou num aquário, eu vivo num aquário, um grande aquário, cada um que fizer ali uma sujeirinha na água vai repercutir na minha água. A água é única, todos nós estamos imbuídos nesse grande energia, nessa grande, que o Kardec chama de fluido cósmico universal, lá no Livro dos Espíritos. Então nós estamos todos envolvidos nesse grande fluido, nessa grande energia. E toda vez, né, que tem uma dor, vai repercutir na minha alma, como o Dr. Bezerra de Menezes disse para Maria de Nazaré, devolvendo, né, quando ela chama o Dr. Bezerra de Menezes para trabalhar com ela, e aí o mensageiro vem, o mensageiro de Maria, e fala para Bezerra, olha, Maria está chamando você para trabalhar lá nos páramos celestiais com ela. E aí Bezerra fala, enquanto na terra houver uma só dor, um só gemido,
um só sofrimento, eu daqui não me afasto. Então, isso é para a gente pensar também. E outra coisa interessante, quando a gente pensa, né, que todos esses sinais são, que Jesus fala lá no finalzinho também do Evangelho do 21º capítulo de João, né, ele fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa do Cristo precisa repercutir aqui no nosso coração, porque quando a gente começa a imaginar que estamos nessa fase de maniqueísmo, né? O bem e o mal, o ruim, o ruim e o bonitinho, o bonzinho e o ruinzinho, não, a gente está todo mundo, nós estamos envolvidos numa grande dialética universal para que a gente vá saindo de uma condição, não é? E vá ampliando a nossa consciência, e sempre com o Cristo junto de nós. E ele diz uma coisa muito importante: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vê que hoje uma das iniquidades, uma das coisas mais difíceis que tem acontecido é o suicídio, não é? O índice de suicídio tem atingido índices alarmantes, não é? O número de suicídios. E aí a gente vê que está faltando o quê? Está faltando bom ânimo. A gente precisa voltar o nosso coração novamente para Jesus e pensar: nossa, mas ele prometeu, tem bom ânimo. Ele disse: eu estou com vocês até o final, até a consumação dos tempos, não é? E isso é bom. E aí o último sinal também, dos 5 sinais que eu destaquei para a gente ver como sinais, né, do fim dos tempos, ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E aí uma coisa que a gente tem observado: quanta gente abrindo igreja, quanta gente anunciando o reino de Deus, quanta gente interpretando o evangelho, um de uma forma, outra de outra. E quando a gente às vezes tem aquele coração mais egoísta, às vezes a gente se acha, né, o rei da cocada preta, a gente pode pensar assim: nossa, mas quantas religiões aparecendo, quanta gente, ótimo, excelente, maravilha, não é? Bênção de Deus, que em cada esquina, aqui no Brasil especialmente, na periferia, a gente vê isso muito acontecer. Cada vez a gente andando na periferia, a gente vê uma igreja nova, com uma denominação diferente, e os pastores e os adeptos ali, né, estudando a Bíblia, estudando o Evangelho, orando, clamando ao Senhor. Isso é bênção, porque de repente isso estava previsto, está lá em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E muita gente pregando com microfone nos meios de comunicação. A gente abre a internet, põe lá um tema evangélico, aparecem diversos pastores, e é uma delícia. Eu costumo assistir muitas palestras de pastores, eles têm umas interpretações inspiradíssimas a respeito do Evangelho do Cristo, e isso é luz, isso é bênção. E esse é um momento importante, porque o Divaldo também estava falando, numa das palestras que eu assisti dele essa semana, que nunca se falou tanto do Cristo, nunca o Evangelho do Cristo foi pregado em tantas nações, e mesmo aqueles que não são cristãos. Nós estamos antes de ontem, na quinta-feira, foi o início do Ramadã. Eu tenho uma paciente muçulmana, e ela estava me contando, né, que lindo que é o Ramadã, que bênção que é, que ternura que eles têm com Deus, que louvor maravilhoso que eles fazem, as orações, quando tem o pôr do sol, as famílias todas reunidas e pensando em Deus, e observando a sua reforma íntima, e observando a reverência a Deus. Agora é período de Ramadã. Não importa a denominação, estamos todos buscando um único Pai. E aí a gente observa que em todas as nações, não importa que não seja com a denominação cristã, o hinduísta, né, os monges budistas, está todo mundo buscando um único Pai. Não é a denominação que faz a diferença, mas é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. E o Cristo está no comando, não é? Então, quando a gente pega todos esses sinais, não é, que foram anunciados na Bíblia, e a gente olha e observa a grandiosidade dessa imagem linda do nosso Senhor, buscando, não é, o nosso coração, olhando para a gente com tanta ternura, com tanto amor, a gente fala: nossa, está tudo certo, está tudo bem. E aí a gente vai lá no Espiritismo, a gente pega um livro singelo, mas um livro lindo demais, para a gente poder ver um pouquinho os sinais da renovação.
tá? E aí a gente pega esse livrinho lindo, simples, com toda a simplicidade de um espírito iluminado como Neio Lúcio, pela psicografia do Chico Xavier, com pequenas historietas, ensinando a gente, como nós somos crianças, ele traz ali uma série de historietas, cada uma mais linda do que a outra. O Jesus no Lar, é que eu coloquei aqui, talvez não... Obrigada, Maria, me deu um toque aqui. Jesus no Lar, do Neio Lúcio, ele tem essas historietas e é maravilhoso para a gente fazer o Evangelho no Lar, viu, gente? O Jesus no Lar. E ele tem uma mensagem, que é a mensagem número 14, chamada Os Sinais da Renovação. Por isso que eu chamei a minha fala de o sinal do fim dos tempos ou sinais da renovação. Isso tudo que tem acontecido, que está começando agora a dar uma mexida um pouco maior na gente, a humanidade toda está um pouquinho assustadinha, está um pouco recolhida, não é? Todo mundo assim pensando, e agora? E muitas religiões, os líderes falando dessa questão toda, mas aí parece que a proposta do Cristo para nós é que a gente tenha renovação. E aí eu coloquei aqui quase toda a mensagem para que a gente possa ler juntos e a gente não perder nem um pedacinho. Então, o livro Jesus no Lar, só contando para vocês, é um livro que começa com o Evangelho no Lar na casa de Pedro. É a primeira mensagem, não é? É quando Jesus fez uma série de reuniões na casa de Simão Pedro, com a família dele, né, do Pedro, e junto com os apóstolos ali, reunidos, semana a semana, Jesus ia ensinando aquele grupo e contando pequenas histórias ou dando ensinamentos profundos, como é esse ensinamento que a gente vai ver aqui. E aí Jesus, assim, ele olhou aquela assembleia de pessoas, aquele grupinho de pessoas, e ele começou a falar que tudo são falas do Mestre, registradas por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, pela psicografia do Chico Xavier. E ele começa dizendo: quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Essa é uma realidade. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, ele bateu numa porta, não é? Em outra. Quando de repente ele entrar no nosso coração, e a nossa alma vai estar renovada quando a gente abrir a porta para Jesus. E aí ele começa fazendo as diferenças de como é que nós seremos, tá? Então ele começa, o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será o que guerrear o inimigo até a morte, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal. Pois é, então, até hoje, mudando um pouco agora, devagarzinho esse paradigma das muitas criaturas poderosas, eles estão sendo poderosos e atingem o poder e se perpetuam no poder quando são muito desapiedados. Existem ainda países aqui, até vizinhos nossos, não é? Com criaturas governando a mão de ferro, à custa de baionetas, de matança do seu povo. E aí a gente vê, não é, que ele deixa claro que não vai ser o mais desapiedado, mas vai ser o que mais ame. E aí o vencedor também, que muitas vezes a criatura chega ao poder porque ele venceu. Mas como é que ele venceu? Guerreando o inimigo, até a morte. Mas Jesus está dizendo que o vencedor vai ser aquele que vai vencer, combatendo a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, mesmo que até a extinção do mal, mesmo que a custa de lágrimas, de suor, de sofrimento. Então, aí é uma mudança grande de paradigma. E aí ele continua dizendo, o mais nobre não será o detentor do maior número de títulos para a transitória dominação em propriedades da terra, mas quem acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações dos homens, leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então, quando a gente pensa numa criatura nobre, muitas vezes, né, e às vezes a gente tem visto na história da humanidade que antes, né, os condes, os reis, os barões, não é, as baronesas, as condessas, eram criaturas detentoras de títulos e para dominar. E muito, muito orgulhosa de toda a propriedade da Terra. E agora a gente está vendo no planeta que está existindo assim devagarzinho alguma mudança de paradigma. Quantas criaturas são levadas aí a público para serem homenageadas? Criaturas que são nobres. Por quê? Porque são corações com muito, muito amor.
E é muito lindo que a gente vê, não é? Que hoje a televisão já mostra, as mídias já mostram criaturas assim muito dedicadas ao bem da humanidade. Quando surge mesmo um prêmio Nobel, a gente fala, nossa, já foi uma mudança de paradigma, que geralmente quem atinge um título grande, né, de grande cientista da humanidade, que fez um bem imenso, um grande filósofo, um grande professor, um grande educador, não é? Um grande religioso, porque de repente atingiu muitos e muitos corações. Então a gente está vendo, né? O planeta está mudando, graças a Deus. E aí ele continua dizendo, mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Dentro dessa linha mesmo, né? O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a imundície, mas sim o que descerá da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada. Então, existia um conceito, num determinado momento da humanidade, que logo depois que Jesus foi embora, lá para o ano 200 depois dele, não é? Começou a se organizar, né, aqueles grupos nos monastérios, e as criaturas entendiam que para ser santos não podiam estar contatando com o mundo, se mesclando à humanidade. Madre Teresa de Calcutá, ela traz um novo paradigma nesse sentido, né? Francisco de Assis também. São criaturas que vão se mesclar ao povo, especialmente as criaturas mais ignorantes e mais necessitadas, para erguer os outros também para a santidade. E isso é muito lindo, isso tem acontecido e a gente vê isso acontecer, graças a Deus, não é? E aí ele continua dizendo, o mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. Exatamente isso, não é? É o que fez Madre Teresa. Então ela ia, né, naqueles lugares, lá em Calcutá, e buscava, e dava banho, e cuidava, e amava intensamente, curava aquelas criaturas por meio daquele amor imenso que ela tinha, não é? Arrastando muitas e muitas outras freiras que se tornaram suas seguidoras, não é? O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Então a gente vê que às vezes a criatura tem aquela empáfia de saber muito, porque sabe muita teoria, porque sabe muita coisa, não tem significado nenhum desde que não ensine ninguém, que guarde aquilo tudo como uma caixa de joia inaproveitável dentro do coração. Mas é aquele que busca, muitas vezes, com a sua simplicidade, e também a gente vê essa mudança de paradigma no planeta, quando muitas e muitas criaturas, especialmente aqui no Brasil, mostram líderes, né? Aquelas pessoas nas comunidades que nem são grandes sábios no sentido de sabedoria intelectual, mas têm um coração muito ligado ao bem, muito cheio de amor e de solidariedade, que vai e funda diversas coisas, não é? Ali naquela comunidade, iluminando aquela comunidade com a sua arte, com o seu saber, com a sua metodologia pedagógica, com a sua música, não é? Quantos projetos sociais maravilhosos são exaltados, mostrando criaturas nesse sentido. Então a gente está vendo essa mudança, né? Esses sinais de renovação acontecendo. E aí a gente olha assim e fala, nossa, Jesus ele trouxe para a gente em tão poucas páginas, são duas páginas desses ensinamentos do livro Jesus do Lar. E aí ele terminou, né, Jesus ali com aquele grupinho, ele terminou de falar esses ensinamentos maravilhosos, mostrando que a gente vai ser bom quando a gente realmente fizer o bem, não é? Espalhar o bem, divulgar o bem. E aí o Neio Lúcio termina narrando, o amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Então vocês imaginam, né? Jesus na sua casa, dando todos esses ensinamentos. E aí ele olha assim pela janela, ele vê aquela noite clara e ele termina dizendo. Aí ele vai, não é? E ele finaliza esse ensinamento dizendo, nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, para conquistas ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue. Então, Jesus está dizendo, nessa época, quando nós todos tivermos colocado o diapasão do nosso comportamento nos ensinamentos do Evangelho, nessa época a guerra vai ser banida do planeta. Olha que bênção. Tomara que a gente não demore muito,
não é? Quem sabe daqui a 2, 3 encarnações, o Divaldo tem dito muito, quantas criaturas estão reencarnando. Uma live dele lá da Casa do Caminho, que eu assisti a semana passada, ele disse que Francisco de Assis, lá pelo ano 2030, 2035, estará reencarnando no planeta. Nossa, eu quase chorei de emoção quando eu ouvi isso. Eu falei, gente, imagina uma criatura como Francisco de Assis retornando para cá. Não só ele, mas quantos e quantos o Divaldo tem dito que estão renascendo para poder nos auxiliar, não é? Para que a gente possa estar saindo dessa condição nossa, não é? E fazendo um salto quântico na nossa existência, nos tornando de verdade criaturas melhores. E aí nessa época não vai ter mais guerra. Aí ele fala, né? Então porque estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Mais ou menos esse sinalzinho que está acontecendo aí com esse vírus, ele mais ou menos trouxe um pouco disso pra gente. Não uma pitadinha, não é, gente? Uma pitadinha. Então hoje a gente está muito preocupado em quê? Em distribuir cesta básica. Então tem gente com fome, isso está me incomodando. O que eu posso fazer? Então tem muita gente preocupada com não só a própria saúde, mas se importando de preservar a saúde do outro, usando máscara, cuidando, não é, da higiene de uma forma mais acentuada, para que de repente eu só não passe, eu só não pegue, não é, o vírus, mas que eu também não transmita. Então olha que lindo, parece que alguma coisa já está começando a clarear, não é? Está mesmo, não é? E a gente de repente está preocupado, né? Se ocupando muito mais da nossa vida, da nossa casa, da nossa melhoria, da nossa iluminação. Essa é a grande proposta, não é? E aí ele termina essa lição belíssima, Jesus dizendo: quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante trocar de lugar com a espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal por todos for a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova era na humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Então assim, a gente olha para tudo isso e fala, nossa, isso está perto, não é? Jesus encerra o Apocalipse dizendo, eis que cedo venho. Então ele fez essa promessa linda do Apocalipse, e eu encerro aqui também com o Apocalipse, ele diz o seguinte, não é? Lá no Apocalipse, são as profecias de João, na ilha de Patmos, né? Quando João foi, e João colocou, né, para a gente, escrito, essa bênção que é o Apocalipse, que encerra a Bíblia. O último capítulo da Bíblia é o Apocalipse. E aí João diz, lá no capítulo 21, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas já as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, tudo isso já vai passar. É o que a gente precisa colocar no nosso coração. E quando vai passar? Quando a gente passar. Tudo isso dentro do nosso coração passar. Então a gente lembra do que Jesus disse, porque Ele prometeu, o reino de Deus está dentro de vós. Não está fora, está dentro. Então que Deus assim nos ampare, que Ele encha nosso coração de luz, para que esses sinais do fim dos tempos não seja uma coisa assim amedrontadora, mas sejam somente sinais de renovação da nossa alma para melhor. Muita paz, muito obrigada. Nós agradecemos a Nancy e nos sentimos renovados, inspirados, confortados com essas palavras. Queremos, antes de prosseguir para a nossa prece, né, mandar um abraço para o nosso amigo Silvestre, que faz anos hoje. Parabéns, Silvestre, muitas felicidades, tudo de bom para você. E queremos pedir também a todos para que aproveitem esses momentos agora, porque, na verdade, como eu sempre digo, o Zilda se ampliou. O Zilda agora é no coração de cada um de vocês. E por isso que estamos unidos nesse projeto de amor e de luz, podemos continuar juntos,
recebendo as bênçãos do mais alto. Todos nós agora vamos ter a oportunidade de receber o passe espiritual, o abraço do amigo espiritual que não deixa de nos amparar. Então vamos pedir a todos que renovados, que fortalecidos, que consolados, fechem os olhos, respirem profundamente e vamos nos imaginar chegando nesta casa bendita, nos abraçando e sendo abraçados. Um abraço apertado, com muito amor, com muito carinho. E vamos sentindo a presença de tantos e tantos companheiros espirituais que nos amparam, que estão agora onde quer que estejamos ao nosso lado. Vamos pensar que quando o Mestre disse que quando um ou mais se encontrasse em seu nome, ele estaria dentre deles. Hoje ampliamos esse encontro para além das fronteiras físicas e podemos sentir a presença do Mestre em espírito, nos abraçando, nos consolando e nos fazendo o eterno convite: vinde a mim, vós que sofreis. E nós, ouvindo as palavras do Mestre, sentimos que o peso do mundo, o peso dos problemas, o peso da dificuldade se faz tão menor nos nossos ombros, porque confiamos, porque sabemos, porque cremos. Vamos entregando a nossa carga pesada ao Mestre amado, porque o seu jugo é leve. Só caso. Vamos sentindo esta presença amorosa em nossa casa, em nosso lar, em nossa vida. E vamos envolvendo nessa luz e neste amor todo este planeta. Sentindo essa luz que recebemos se expandindo e cobrindo toda a Terra, caindo em forma de gotas de luz em todos os continentes, em todos os lugares. Vamos amorosamente envolvendo e com especial carinho os líderes desta nossa nação, para que eles possam reconhecer em si também a semente de luz que habita neles, que eles possam perceber que Jesus está presente também com eles. Vamos sentindo essa luz se expandindo e tomando conta e abraçando todos os trabalhadores da saúde, todos os trabalhadores da limpeza, de todas as áreas essenciais, todos os entregadores, todos os condutores de Uber, de transporte público, todos aqueles, Senhor, que se dispõem a sair de casa com fé e com confiança na Tua proteção. Vamos pedindo ao Pai, para que possamos sair fortalecidos e renovados, para que Sua proposta finalmente faça eco em nossos corações, para que usemos esse período como os nossos amigos muçulmanos usam, o Ramadã, período de olhar para dentro de nós, um período parecido como era antigamente a quarentena, aquele período de nos conectarmos com nós mesmos e com Deus, olhando ao nosso redor, vendo toda a dificuldade de nossos irmãos, vemos todas as nossas possibilidades de auxílio. E cada um de nós, neste momento, pode se transformar naquela luzinha brilhante que vai refletir a luz maior de Deus. E quanto maior a escuridão, menor precisa ser a luz para ser percebida. Então, meus queridos, recebendo esse passe espiritual, recebendo essa luz divina que se faz em nós e nos nossos lares, vamos nós, por nossa vez, nos propondo
a ser a luzinha humilde, a refletir, hoje sim, a luz maior do amor de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, até a próxima quarta. E queremos dizer que nós permanecemos sim, unidos, muito mais, mas muito mais, alcançando as pessoas mais distantes que não podiam nos alcançar, e que depois que passar todo esse processo, nós vamos continuar fazendo as nossas palestras com live, para que possam todos continuar nos acompanhando. Bênção e paz. Obrigada.